Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, sejam bem-vindos os nossos alunos, futuros advogados. Com certeza alguém vai também estar aqui no futuro muito breve, substituindo a nós que já estamos há algum tempo aqui no Senado Federal. Senhor presidente, no meio desta crise que nós estamos atravessando, debatendo e discutindo reformas que são importantes para o país, mas reforma que a população não está preparada para assumir o custo dessas reformas, nós temos os resultados econômicos do nosso país, das empresas e dos bancos no primeiro trimestre desse ano, que nos mostram que a política econômica do atual governo se aliou ainda mais ao mercado financeiro e principalmente aos bancos, favorecendo apenas os especuladores do capital, os rentistas e as grandes corporações transacionais. Mesmo com a crise financeira, com o desemprego crescendo e a indústria com resultados negativos, o lucro dos bancos cresceu entre 10% e 20% no primeiro trimestre desse ano. Bradesco, por exemplo, atingiu 13% de aumento nesse primeiro trimestre, atingindo 4,6 bilhões de reais. O lucro do Santander cresceu 10,8%, atingindo 7,3 bilhões de reais, senador Romano. O Itaú, 20%, atingindo 6 bilhões de reais. Não há economia produtiva que aguente essa economia dos especuladores, pois alguém pagou todo esse dinheiro. E com certeza são aquelas pessoas que estão produzindo, pessoas, empresas. Somando aqui, senador Romano, só esses três bancos, o total chega a 18 bilhões de reais o lucro dos bancos nesse primeiro trimestre. Enquanto isso, a produção da indústria nacional cai 1,8% em março em comparação ao mesmo mês anterior. O pior resultado desde 2002. No primeiro trimestre de 2017, a produção industrial aumentou apenas 0,6% em relação ao mesmo período do ano 2016. Ou seja, fica evidente que a política econômica do governo, baseada em juros altos, que é a mesma desde Levy, agora seguida por Meirelles, só aprofundou sua tendência de favorecer o mercado financeiro e os especuladores, em detrimento do setor produtivo, das indústrias, o comércio e o setor de serviços, que fazem a economia real do nosso país, que fazem a roda girar no nosso país, que estão amargando resultados pífios e tendo que demitir pessoal, o que está agravando e aumentando o desemprego no Brasil. E a situação social, econômica das famílias e de todos os trabalhadores brasileiros, e aí que está toda a insatisfação no país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, a reclamação é uma só. E o que mais nos preocupa é a questão do desemprego. Batemos 14 milhões de desempregados no Brasil nesse momento. E os juros nas alturas e os especuladores ganhando mais dinheiro. A situação fiscal do país também não é boa e não atende à necessidade da população brasileira. O ajuste fiscal não está atingindo as metas estabelecidas ao ponto do governo ter que novamente flexibilizar o orçamento.
que a política dos juros altos não funciona. Cansamos de falar isso aqui na tribuna, em reuniões na Comissão Mista de Orçamento, em reuniões do Ministério do Planejamento, com o Presidente da República. É preciso baixar os juros, irrigar a economia, não concentrar e colocar o dinheiro na especulação. Enquanto isso, falta dinheiro para a infraestrutura do país e principalmente para o setor produtivo. O BNDES não faz o seu papel, que é criar o desenvolvimento. Ao invés de aportar dinheiro para o BNDES, irrigar a economia, estimular o desenvolvimento, estimular o emprego, a nossa indústria, o setor produtivo, o governo tira 100 bilhões de reais do BNDES para aplicar no próprio governo, ou seja, para pagar contas do governo. Não há economia que consiga evoluir desta forma, tirando o dinheiro da praça, tirando o dinheiro de quem está produzindo ou querendo aumentar a sua produção, melhorar a sua produtividade, melhorar a sua indústria. Ou seja, enquanto o Itaú lucrou 6 bilhões em 3 meses, não temos 2 bilhões para construir a duplicação da BR-364 de Porto Velho a Vilhena ou de Porto Velho a Comodoro. Uma obra da maior importância para o norte do país, para a Amazônia, em especial para o nosso estado de Rondônia. É apenas um comparativo. É claro que as empresas têm que ter lucros, não somos contra isso. Não há possibilidade de termos empresas sem lucros, mas com o juro da maneira que está, há uma concentração de renda muito grande, há uma concentração de lucros muito grande e a aumentar ano a ano. O Brasil tem mais de 15 mil obras paradas, enquanto os bancos enchem seus cofres com dinheiro do setor produtivo brasileiro. Pois alguém paga esse dinheiro, alguém de algum lugar vem esse lucro, ele não cai do céu, vem de quem produz. Ontem aprovamos aqui no Senado a medida provisória 752 das concessões, que claramente privilegia as grandes empresas do sul e sudeste do país. Aprovamos porque temos uma expectativa de que a concessão da BR-364 possa acontecer e, se essa medida provisória é ruim, sem ela, eu entendo que seria pior. A credibilidade do governo com relação ao mercado está tão ruim, se nós não aprovássemos essa medida provisória, nós teríamos um problema futuro ainda maior. Mas ela vem beneficiar os estados de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Não só com essa MP, mas as ações do governo, elas estão ligadas diretamente a beneficiar o Sudeste, esquecendo dos nossos estados, do Norte principalmente. A duplicação da BR-364, que era prioridade no governo anterior, deixou de ser prioridade para o governo, mas é uma prioridade para o país, é uma prioridade para a Amazônia e continua sendo uma prioridade grande para o estado de Rondônia. Nessa aprovação, ampliamos os prazos para a renovação dos contratos, sem a obrigatoriedade de ampliar a execução das obras. Outro exemplo da política equivocada do governo são os vetos do presidente Michel a projetos que garantem mais recursos para os municípios brasileiros. Os prefeitos já iniciaram uma mobilização nacional pela derrubada dos vetos e contam com o nosso apoio. É que, entre os itens aprovados e vetados pelo presidente, está a justa arrecadação do ISS, das operações de compra com cartão de crédito e débito e as operações de leasing e plano de saúde.
os municípios de origem estão ficando com 100% do ISS. E o que nós aprovamos aqui era uma distribuição entre os municípios geradores e os credores. Os municípios que compram, onde tem todas as suas indústrias centralizadas, São Paulo e região, e o Brasil inteiro compram, e foi vetado pelo presidente. Matéria amplamente debatida e discutida aqui no Congresso, junto com os prefeitos. Foi um acordo feito para beneficiar todas as prefeituras do nosso país. Caso passem a ser contabilizados nos chamados domicílios tomadores, local onde o brasileiro utiliza o cartão, os municípios de Rondônia receberiam, e poderão receber, se nós derrubarmos o veto, não menos que 27 milhões de reais por ano. Seria uma ajuda grande para a economia dos municípios brasileiros. Proporcional, os outros municípios do Brasil inteiro também receberiam. Espero que continuem, tenham a expectativa de receber, que vamos trabalhar para a derrubada desse veto. Ou seja, é uma política que, mais uma vez, só favorece os municípios do Sul e Sudeste. Queremos a desconcentração dessas receitas geradas por todos os brasileiros em seus municípios, que hoje fica tudo em algumas cidades de São Paulo e no sul do país, onde essas operadoras são instaladas. Eu entendo que nós precisamos rever essa situação e cuidar do Brasil como um todo, não privilegiar somente os estados do Sul e Sudeste. Nós vimos nos governos anteriores que havia uma concentração lá atrás, há muito tempo atrás, há mais de 12 anos, 14 anos, que havia uma concentração de investimentos no Sudeste do Brasil. Depois, graças a Deus, mudou. O Nordeste teve uma atenção especial, assim como o Norte também. E agora, com essa troca de governo, voltou à mesma política anterior, de priorizar somente o Sudeste e esquecer do resto do país. O Brasil tem que caminhar como um todo. Temos que cuidar da Amazônia, cuidar dos nossos estados, cuidar de Rondônia e cuidar de todos os estados brasileiros. Não podemos dar atenção apenas a 2 ou 3 estados da Federação, em detrimento aos estados que mais precisam, principalmente os nossos da Amazônia. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.